Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor
Coisa boa é nós louvarmos o nome do Senhor. Com essa banda maravilhosa, esse ministério de louvor da nossa igreja. Gente, como é gostoso louvarmos o nome do nosso Deus. Mas nessa manhã trará a mensagem, a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Um pastor ímpar, internacional. O cara é muito bom. Casado comigo, gente, há 21 anos. Vai estar trazendo a palavra de Deus, o pastor Técio Ribeiro de Souza, pastor da nossa igreja, pastor que Deus tem escolhido nesses últimos anos para estar conosco como líder da nossa igreja. E Deus nessa manhã vai estar usando a vida deste homem de Deus para a glória dele, aqui para mim e para você. Eu queria que você estivesse aí na sua casa com a Bíblia aberta, ouvindo o que o Senhor tem para você nessa manhã e que você pudesse estar conectado mesmo no que Deus vai estar usando através da vida do pastor Técio para a sua vida, através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, pastor Técio. Que Deus te use tremendamente para a glória de Deus. Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que a gente tem vivido nesses dias, por tudo aquilo que Deus está nos permitindo como igreja experimentar. Eu confesso aos irmãos que às vezes me pego refletindo sobre algumas verdades da palavra de Deus que percebo se cumprirem na minha vida. A palavra de Deus vai nos dizer que aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, que não penetrou no coração do homem, diz-nos a Bíblia que são tais coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus também vai nos falar que Deus ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E às vezes eu fico tentando fazer uma viagem no tempo e lembrar daqueles primeiros irmãos que chegaram a Maceió há 135 anos atrás. Fico pensando em Antônio Teixeira de Albuquerque, chegando nesta cidade, reunindo-se num determinado lugar, contando o seu testemunho, falando de sua conversão. As primeiras pessoas que foram entregando a sua vida a Cristo, os primeiros que foram sendo batizados, a intensa perseguição que aqueles irmãos sofreram. E quando damos um salto na história e olhamos para trás, eu imagino que aqueles irmãos jamais poderiam imaginar que um dia nós estaríamos tendo a oportunidade de, a partir da cidade de Maceió, falar do amor de Deus, não só para esta cidade, não só para o nosso estado, não só para o Brasil, mas para todo mundo. Mas Deus tem colocado no meu coração, nesse tempo, um sentimento e uma palavra de que há algo mais que Ele quer realizar através da minha vida e da sua vida. Durante essa semana nós temos enfatizado a necessidade de entendermos que nós como igreja somos a resposta de Deus para os problemas do mundo. Entendam, irmãos, nós não somos parte do problema, nós somos parte da resposta. Nós não somos o grupo da fome, nós somos o grupo que alimenta. E às vezes eu e você temos nos colocado numa posição que tem impedido que possamos de maneira plena viver e ser tudo aquilo que Deus quer que sejamos nesta terra. Pouco antes de subir aos céus, o Senhor Jesus conversava com seus discípulos e os discípulos fazem uma pergunta interessante a Jesus. Eles perguntam a Jesus se seria naquele tempo em que ele restauraria o reino a Israel. E obviamente a pergunta dos discípulos, que está registrada em Atos capítulo 1, tinha um caráter eminentemente político. Eles queriam saber se aquele era o momento onde o povo de Israel sairia do domínio romano. E o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, não compete a vocês conhecerem as estações que o Pai determinou segundo o seu próprio conhecimento. Mas ao invés de vocês se preocuparem com as coisas periféricas, guardem no coração o seguinte:
Vocês vão de receber o Espírito Santo, que há de vir sobre vocês. E vocês então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Desde os tempos bíblicos a gente percebe que às vezes o povo de Deus está se preocupando com aquilo que não deveria se preocupar. E está colocando em segundo lugar aquilo que deveria ser a nossa prioridade. A nossa prioridade nesse tempo, amados irmãos, deve ser buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, para que possamos testemunhar do Senhor, por onde quer que eu e você venhamos a passar. Deus nos separou nesse tempo para que sejamos a resposta. Mas para que possamos ser a resposta, para que a luz de Cristo brilhe através de nós neste mundo de trevas, é importante que nós entendamos algumas verdades que se encontram na palavra de Deus, que eu quero convidar você para que juntos pensemos nelas. Se você pode, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo no texto de Números capítulo 14. Números capítulo 14. Os capítulos 13 e 14 de Números são muito significativos, porque eles falam de um momento simbólico e emblemático na caminhada do povo de Deus. Eles vão nos falar de um momento onde o povo estava perto demais de alcançar uma bênção, perto demais de entrar na terra prometida, mas por conta de algumas atitudes erradas, transformou uma caminhada de alguns meses numa caminhada de 40 anos. E eu tenho a impressão, amados irmãos, que nós estamos numa fronteira. Sabe, não é clichê o que temos ouvido e falado, que após a pandemia nunca mais o mundo será o mesmo. Não é clichê. Eu creio que o mundo que nós estamos vivendo há de experimentar mudanças, transformações como nunca antes. E este é um grande momento onde a igreja do Senhor, ou ela avança e conquista território, ou ela acaba ficando perdida na história, perde o seu lugar na história. Por isso eu quero ler esse texto de Números capítulo 14 e pensar com você sobre algumas coisas que precisam estar no nosso coração, para que nós possamos nesse tempo ser a resposta. E a Bíblia diz assim, a partir do verso 1: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não teria sido melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Você pode repetir isso comigo? Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles.
O texto que eu e você acabamos de ler, ele está, como eu disse, num contexto muito interessante. O povo de Deus havia saído do Egito rumo a Canaã. O propósito de Deus não era simplesmente tirá-los do Egito. O propósito de Deus não era simplesmente livrá-los da escravidão de Faraó. Mas o propósito de Deus era fazê-los entrar na terra prometida, fazê-los entrar em Canaã. E é muito importante que eu e você entendamos que há um paralelo entre a marcha do povo de Deus no passado e a nossa marcha nos dias de hoje. Nós também fomos libertos do Egito. Nós também fomos libertos da escravidão de Faraó. Nós também um dia conhecemos a Jesus e Ele nos libertou. E a semelhança do povo, nós estamos caminhando para Canaã. E óbvio que precisamos entender que o conceito bíblico de Canaã não aponta necessariamente para o céu. O céu, obviamente, será o nosso destino final, aonde estaremos na presença do Senhor para todo sempre. Mas quando nós olhamos para Canaã, nós entendemos que Canaã era a terra da promessa. Era a terra aonde os projetos de Deus se cumpriam na vida do seu povo. Canaã era o lugar onde o povo de Deus poderia sim desfrutar do melhor de Deus para o seu povo. Mas é interessante que muitos que saíram do Egito, ou melhor, a maioria daqueles que saíram do Egito, acabaram não conseguindo entrar em Canaã. A maioria daqueles que saiu do Egito acabou morrendo no deserto. E é triste constatarmos a realidade que, talvez nos dias de hoje, grande parte daqueles que um dia estiveram cativos no Egito, aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, começaram a caminhar com o Senhor, começaram a experimentar os milagres do Senhor, viram o mar se abrir, viram a água sair da rocha, viram o alimento cair do céu. Mas apesar de todos os milagres, não têm conseguido desfrutar do melhor de Deus nessa terra, não têm vivido a realidade da herança. No capítulo 13, quando o povo está bem perto de chegar em Canaã, na fronteira em Cades Barneia, diz-nos a palavra de Deus que 12 espias são enviados para olhar a terra. 12 homens são enviados para trazer um relatório sobre como era aquela terra. E é interessante que, quando o grupo volta, 10 daqueles espias trazem um relatório profundamente desanimador. Eles começam a conversa deles dizendo assim: olha, a terra realmente é boa, realmente a terra é excelente, mana leite e mel, e papapá, mas deixa eu contar um negócio para vocês. Lá tem gigante. Essa terra é terra que devora aqueles que nela habitam. E há uma expressão que eles usam no último versículo do capítulo 13, quando eles dizem assim: olha, eles eram gigantes e nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Perceba, a crise do povo não era porque o povo da terra os olhava de cima para baixo, não. A crise do povo era porque quando eles se olhavam, quando eles se enxergavam, eles se percebiam como que gafanhotos aos seus próprios olhos. É depois desse relatório desanimador que o verso 1 vai nos dizer que o povo inteiro começa a chorar. E choram a noite inteira. Começam a se queixar de Moisés e Arão. Começam a duvidar do amor leal de Deus.
começam a duvidar das boas intenções de Deus, sabe? Fazem como os discípulos fizeram quando enfrentam uma tempestade com Jesus no barco, e lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, eles acordam Jesus dizendo assim: Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos. Eles começam a dizer: olha, Deus nos trouxe até aqui para que nós morrêssemos nesse deserto. Eles chegam a se amotinar e a dizer: vamos escolher um chefe e vamos retornar para o Egito. E é justamente no meio dessa crise que se levantam dois homens que muito inspiram a minha vida: Josué e Caleb. Dois homens que têm atitudes que precisam estar no nosso coração, para que diante das dificuldades da vida, para que diante das lutas da vida, nós como igreja não nos acovardemos, mas que nós possamos avançar e experimentar tudo aquilo que o Senhor Deus já tem para nós. Quando olho para a vida destes homens, percebo nestes homens algumas marcas que precisam estar presentes na nossa vida, se queremos ser a resposta. E a primeira delas é a coragem para ser diferente e a disposição para fazer a diferença. Perceba, o verso 1 vai dizer que toda a comunidade chorava. O verso de número 2 vai dizer que todos os israelitas se queixaram. No verso de número 3, você vai ver os homens falando que o Senhor os havia trazido para que eles caíssem à espada. No verso de número 4, agora eles estão se organizando para levantar um chefe que os conduzisse de volta para o Egito. E quantas vezes é muito mais fácil nós sermos da turma do também do que sermos da turma do porém. Gosto da experiência de Daniel. Você conhece a história de Daniel quando ele é levado junto com seus amigos cativo para a Babilônia. E ali no capítulo 1 vai nos dizer que aos jovens hebreus foram oferecidas todas as iguarias, todo o vinho, toda a comida do rei. Mas o verso de número 8 do capítulo 1 de Daniel vai dizer que Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. Daniel poderia muito bem ter sido da turma do também, mas ele decidiu ser da turma do porém. Quando olho para Josué e Caleb, me impressiona a capacidade destes homens e a coragem para serem diferentes, mas não só para isso, para fazerem a diferença. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos num sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E logo depois ele vai dizer assim: e não vos conformeis a este mundo. Eu e você fomos chamados para sermos diferentes, mas para nesse mundo fazermos a diferença. Não é à toa que Jesus disse que nós somos o sal da terra. E nós fazemos a diferença não é para benefício nosso, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, eu não sei você, mas eu gosto de churrasco. E quando essa pandemia acabar, me perguntaram, a primeira coisa que eu quero fazer quando a pandemia acabar, eu quero aglomerar. Se você for fazer um churrasco e quiser nos convidar, fique à vontade, deixa Deus te usar.
Mas você já foi num churrasco aonde a picanha está sem sal? Você pode comprar a mais bela peça de picanha, mas se ela tiver sem sal, fica sem graça. Mas se você pega, coloca o sal e bota a picanha para assar, e depois você vai comer, aí é uma coisa internacional. Só que é interessante, ninguém vira e diz assim: nossa, que sal gostoso, esse sal está fantástico. O elogio não vem para o sal, o elogio vai todo para a picanha. O elogio não vem para nós. O elogio, ele vai em todo tempo ser traduzido em honra, glória, louvor e aplauso ao nome do Senhor. Nós precisamos, nesse mundo de desespero, fazer como Josué e Caleb. Interessante que a palavra de Deus vai nos dizer, no verso de número 7, que eles disseram a toda a comunidade dos israelitas. Enquanto toda a comunidade trazia más notícias, enquanto toda a comunidade multiplicava o desespero, enquanto toda a comunidade trazia palavras de desânimo, eles se põem de pé e trazem uma palavra de ânimo para toda a comunidade. A minha oração é que lá no seu prédio, lá no seu local de trabalho, nos grupos de WhatsApp os quais você frequenta, você tenha coragem para ser diferente, e você tenha a firme decisão de fazer diferença. Mas há uma segunda coisa que percebo na vida destes homens. Estes homens, enquanto todos estavam olhando para a sua insuficiência e para o tamanho do gigante, estes homens, na verdade, enxergavam sobretudo a boa mão do Senhor com eles. Percebo que Caleb vai nos falar no verso de número 8: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Sabe o que ele estava dizendo, minha gente? O sucesso nessa empreitada não tem nada a ver com a nossa habilidade, não tem nada a ver com a nossa experiência, não tem nada a ver com aquilo que sabemos ou que não sabemos. O sucesso nessa empreitada não está determinado pelo tamanho do nosso inimigo, pelo tamanho do nosso adversário. O sucesso que teremos nessa empreitada não é determinado pelo tamanho do desafio que está à nossa frente, se é grande ou se é pequeno, não. O que garante o sucesso dessa empreitada é uma coisa só: se Deus se agradar de nós, Ele nos entrega essa terra. Se Deus se agradar de nós, olha, basta um seja abençoado da parte do Senhor, basta um sim da mão do Senhor, porque diz-nos a palavra de Deus: agindo Deus, quem impedirá? Essa semana a gente ouviu, na sexta-feira, o pastor Gilberto pregando aqui na nossa conferência. E a gente teve um tempo de mentoria com o pastor Gilberto há algumas semanas atrás. E eu pedi que ele falasse um pouco daquilo que a igreja dele tem feito nesse tempo de pandemia. E ele começou a falar da obra social da igreja. Começou a falar: olha, nós já distribuímos mais de 5.000 cestas básicas. Nós fomos a um hospital onde toda a equipe, tanto de limpeza quanto de enfermagem, não tinha o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual. E nós fornecemos o EPI para toda aquela equipe. Nós fizemos uma ceia de Páscoa para todos os funcionários daquele hospital. E a gente estava numa reunião no Zoom, talvez umas 20 pessoas, e eu ouvindo aquilo tudo e pensando, né? Não, mas para eles é fácil demais, estão na capital federal, estão lá em Brasília, deve ser uma igreja com um orçamento muito grande. E aí quando eu ia fazer a pergunta, uma pessoa saltou na frente e disse assim: pastor, mas
O senhor tem que entender que a situação da sua igreja é diferente da nossa. A nossa igreja acabou de sair de um desafio financeiro muito grande. Nós tínhamos um déficit por conta de desafios nossos, e nós estamos num processo agora de recuperação financeira. Então, a gente não tem o recurso para fazer tudo isso que vocês fizeram. O pastor Gilberto respirou fundo com aquele jeito dele, bondoso, mas muito enfático, disse assim: gente, entendam uma coisa, nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos é de Deus. E ele disse assim: com quanto de dinheiro, ou quanto de dinheiro Jesus gastou para alimentar uma multidão? Zero. Jesus pagou imposto sem dinheiro. Jesus resolveu uma crise numa cerimônia de casamento onde havia acabado o vinho e só havia sobrado água, sem dinheiro. E ele começou então a nos mostrar inúmeras ações de Deus na história, aonde a obra de Jesus não foi realizada a partir de recursos financeiros, e terminou a sua fala nos lembrando que Jesus disse que deveríamos orar para que o Senhor enviasse obreiros para a sua seara e não dinheiro para a sua seara. O sucesso da nossa igreja não está atrelado ao nosso orçamento. O sucesso da nossa igreja não está atrelado ao tamanho do nosso ministério, a termos o melhor ministério de música, a contratarmos o melhor pregador, a termos o melhor grupo trabalhando com crianças. Não é nada disso, não. O que faz um povo ser vencedor e entrar em Canaã é simplesmente saber que Deus está conosco. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entrega essa terra. Se o Senhor se agradar da minha vida, da sua vida, meu irmão, se o Senhor se agradar da vida desta igreja, meu irmão, eu fico imaginando quantas coisas nós não vamos experimentar. Entenda uma coisa, não existem limites para o Senhor. Tudo que Deus procura é um coração que esteja totalmente entregue a Ele, para que através deste coração Ele possa manifestar a sua glória. Mas há uma última coisa que esse texto me ensina. No verso de número 9 diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Sabe o que Caleb estava dizendo? Essa dificuldade que nós estamos enfrentando, ela não vai nos enfraquecer, ela vai nos fortalecer. Será como pão para nós. Sabe uma convicção que eu tenho, irmãos? Um dia me perguntaram, eu participei de um debate, sobre qual seria ou qual era a minha expectativa sobre a igreja após pandemia. Porque durante a pandemia, nós já estamos, há exatos 2 meses. O último culto presencial que fizemos aqui foi no dia 19 de março, hoje dia 17 de maio. Então nós estamos literalmente há 60 dias sem nos reunirmos como igreja. E alguém me perguntou assim: no pós-pandemia, pastor, o senhor não acha que vai ter um enfraquecimento da igreja, não? O senhor não acha que as pessoas agora, que têm a oportunidade de assistir o culto em casa, sentadão lá no sofá, liga o ar-condicionado, fica lá tranquilo na bênção, o senhor acha que o pessoal vai querer ainda acordar cedo no domingo, vir para a escola bíblica dominical, participar de culto de manhã, culto à noite, culto quinta-feira, PG? O senhor realmente acha que a igreja vai voltar a ser o que era? E eu disse: o que era não, e nem eu quero que volte a ser o que era. Eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que nós sairemos dessa
muito mais fortes para a glória do Senhor Jesus. Porque a semelhança de Caleb, sabe o que eu quero dizer para você? Essa dificuldade que nós estamos enfrentando, para nós será como pão. Sabe, para nós será como alimento. Não vai nos destruir, pelo contrário, vai nos fortalecer. Pelo contrário, vai aprofundar as raízes da nossa fé. Pelo contrário, será um tempo, e está sendo um tempo de experiências com o Senhor. Está sendo um tempo de salvação. Irmãos, não tem uma semana que nós realizemos os cultos aqui, e que depois dos cultos, pessoas não entrem em contato conosco dizendo assim: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar para o Senhor. E a propósito, se você me assiste nesta hora, esta manhã é a manhã que você precisa entregar sua vida a Jesus. Esta é a manhã em que você precisa voltar para o Senhor. Esta é a manhã em que você precisa renovar a sua aliança com Deus. E se você deseja fazer isso, entre em contato conosco. Mande-nos uma mensagem. Mande-nos uma mensagem via WhatsApp, aqui para a nossa secretaria, no 98802-9263, DDD 82 98802-9263. Tome uma decisão. Esta crise, para nós, será como pão. E ele termina dizendo assim, verso 9. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Eu sempre fui muito abençoado por uma canção que eu queria que você ouvisse nessa hora. Essa canção ela foi escrita por um irmão que eu tenho um carinho muito grande, o Lute. Lute é ovelha do pastor Pedrão, lá da comunidade Batista do Rio. E essa canção diz assim, que Canaã é logo ali. Deixa eu dizer uma coisa para você. É possível que eu e você estejamos às vésperas de um grande avivamento. É possível que nós estejamos, amados irmãos, às vésperas de um derramar do Espírito Santo sobre a vida da igreja, como nunca vivemos. E eu não estou falando de mudança doutrinária. Eu não estou falando de mudança litúrgica nem de prática, mas eu estou falando de um coração aquecido e apaixonado pelo Senhor, de uma igreja avivada pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que nós estamos às vésperas disso. Eu sei que a caminhada não tem sido fácil nesses dias, mas eu quero te fazer um pedido. Não desiste não, porque Canaã é logo ali. Deus nos trouxe até aqui, e aquele que começou a boa obra em nós, Ele será fiel em completá-la. Por isso fica firme, e experimenta tudo aquilo que Deus ainda quer fazer na sua vida. Quero convidar você a orar. E enquanto você ora, você vai ser ministrado pelo Lute, falando para nós que Canaã é logo ali. E eu queria compartilhar com vocês a felicidade e a honra de estar participando com vocês, né, desses 135 anos. Até brinquei com o pastor Tércio, que quanto tempo que ele está na igreja, ele disse que era 132 anos que ele estava aí. E estou muito feliz, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe com ricas bênçãos a todo o ministério, a todas as pessoas que fazem parte desse grupo,
E é uma bênção e uma honra participar dessa comemoração. E Deus te resgatou do Egito, te libertou de toda a escravidão, destruiu as amarras e te levou de frente ao mar. Ele abriu o mar e você passou, e te amparou no longo deserto. Ele te mostrou a terra prometida. Não desista agora, Deus é fiel. Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, Canaã é logo ali. Você vai chegar, Deus vai te ajudar. E Deus te resgatou do Egito, te libertou de toda a escravidão, destruiu as amarras e te levou de frente ao mar. Ele abriu o mar e você passou, e te amparou no longo deserto. Ele te mostrou a terra prometida. Não desista agora, Deus é fiel. Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, Canaã é logo ali. Você vai chegar, Deus vai te ajudar. Canaã é logo ali, é logo ali. Canaã é logo ali. Você vai chegar, Deus vai te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Canaã é logo ali. Nós temos falado durante esta semana da conferência sobre o nosso desafio da oferta de amor. Aqui na tela você vê a nossa conta bancária, todas as informações para que você possa entregar o seu dízimo, para que você possa entregar a sua oferta. Mas nós também estamos fazendo um desafio, que é o de, neste ano, a nossa oferta de amor ser uma oferta de amor missionária, uma oferta de amor solidária. Nós estamos distribuindo cestas básicas. Tínhamos como alvo 500 famílias, mas entendemos que podemos abençoar muito mais gente se eu e você estivermos unidos neste propósito. Uma cesta básica sai ao custo aproximado de R$45. E você pode fazer uma oferta de R$45. Se você ofertar R$45, esse valor, nós vamos entender que este valor está sendo destinado à compra de uma cesta básica. Pastor, se eu quiser ofertar mais cestas básicas, pediríamos a você que você, ao transferir o valor, entre em contato com a nossa secretaria, no número que está aqui na tela, para que então possamos distinguir a sua oferta de amor de outras ofertas que fazem parte das entregas regulares que são feitas aqui na igreja. Quero também lembrar a você que hoje à noite nós vamos encerrar a nossa conferência de aniversário. E aí,
já separou o bolo, separe um bolinho, reúna a família e no final do culto nós vamos cantar parabéns para a PIB Maceió, parabéns para nós, parabéns para você, usando nas fotos a hashtag PIB 135. A palavra de Deus nos diz no Salmo 34, no verso de número 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Te espero às 18 horas e que o amor de Deus o Pai, graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém.